Humilhada em academia. Hoje a mamãe tá numa versão strip down, uma versão backstage, porque eu fiz uns negócios na cara e eu não posso passar maquiagem hoje. Então vai ficar isso aí mesmo, vocês vão ter que aguentar, entendeu? Qualquer coisa bota assim, uma sacola de papelão, tá? Mas vai ser isso aí. Inclusive eu gravei as coisas que eu fiz, já vai ser no meu Instagram, então vai lá me seguir se você não segue. Hoje é fofoquinha rápida, gente, fofoquinha de sexta-feira, fofoquinha de boa, tá? Inclusive, tivemos grandes fofoconas, né, recentemente. Então, agora essa fofoca é só pra lavar uma loucinha rápida. Um jantarzinho, sabe? Dois pratinhos, 2 copos. Pegou, às vezes comeu na panela mesmo pra não sujar, tá? Então é uma coisa rápida. Que é humilhada na academia. A menina, ela foi numa academia do não sei aonde, da cidade dela, nova cidade, acho que ela se mudou, sei lá, não prestei atenção. E aí, ela... vamos ver, né? Vou ficar contando porra nenhuma aqui. O nome dela é Vitória Araújo. E ela vai contar essa humilhação pra gente. Por mais uma academia de alto padrão aqui em São Paulo e vim contar Mais pra uma você. academia. Pra quem não sabe, É São recentemente Paulo. eu mudei aqui pra Moema. O bairro dela é São Paulo. Minha cara tá bem vermelha, né? Socorro. Parece que eu apanhei. Acabei de ser humilhada por mais uma academia de alto padrão aqui em São Paulo e vim contar pra você. Pra quem não sabe, recentemente eu me mudei aqui pra Moema, né, em São Paulo. E assim... É um bairrozinho, É um bairrozinho nobre de São Paulo, desculpa. Eu procuro na academia aqui ao redor porque o fácil acesso, não tá gastando com Uber e tudo mais. E, gente, a maioria das academias aqui são essas alto padrões que a média é de R$1.500 pra cima. Sendo que eu encontrei uma academia que a mensalidade era mais ou menos de R$600 por mês. E comparado, né, com todos os valores que estavam no meu orçamento, até porque qualquer outra academia eu vou ter que estar pegando Uber, o metrô, enfim, tava na faixa etária do provavelmente que eu ia gastar, porque eu gastava muito. Tava na faixa etária? Tava na faixa etária mais ou menos do que eu ia gastar. É importante dizer que Moema é um bairro nobre de São Paulo e é um bairro onde realmente as academias... Gente, hoje em dia uma academia barata aí é R$150, né? Não existe mais uma academia de 69, né? Como existia. Aqui em Moema, aqui em Moema não, que eu não moro em Moema, mas em Moema, as academias são bem caras. E aqui tem essas academias chiques, que são academias boutique. Academia que tem, tipo assim, 200 alunos no máximo, sei lá, 50 alunos no máximo. Que você vai lá, não tem ninguém, que tudo é pra você. E aí essas academias são caras. Agora, uma academia ok, quer dizer, não, ok. Uma academia top, mas que não é dessa boutique de luxo, assim, é uns R$600, R$700 mesmo. Muito mais pra treinar na academia anterior só de Uber. Então eu marquei uma aula experimental, fui hoje. E aí antes disso, o que eu mandei pra eles no WhatsApp. Eu tava com ideia de gravar conteúdo, que era o seguinte, porque eu vi uma menina fazendo aqui no Instagram e TikTok, que é escolhendo... Que ela mandou uma pergunta. Tô criando um quadro em formato de vlog para o pessoal que me segue e me ajudar a escolher minha nova academia. Tem algum problema gravar no dia que eu for? Aí a pessoa respondeu... que eu dei esse zoom? Vou conferir com a diretoria, só um minutinho. É a academia ideal com vocês. Então, meio que eu filmaria a academia, falaria da academia. E aí, no final das contas, eu faria isso com algumas as academias até vocês me ajudarem a escolher a academia boa pra mim. Aí, como eu estaria falando o nome da academia e tudo mais, né? Até porque isso seria algo que eu provavelmente cobraria pra fazer, mas eu tava falando que eu perguntei se podia fazer de boa. Falaram que não queriam que eu fizesse esse tipo de... Aí ela respondeu, certo, entendido. A diretoria me retornou que não será possível realizar a gravação. Ainda assim podemos confirmar a aula teste? Quer dizer, ela perguntou e a menina já respondeu. Não! Mas ela é o famoso, o não a gente já tem. Vamos em busca agora da humilhação. E ela conseguiu, pelo visto. Conteúdo e eu fiz ok. Então, ok, é isso, não vou fazer, não vou falar academia, é isso. Em seguida eu perguntei, mas eu posso gravar meu treino de boa lá, execução e tal, na aula experimental? Aí falaram assim, pra divulgação não. Eu, ok. Na minha cabeça, gente, o que é que... Mas posso gravar meu treino ou algo assim, ou não é permitido gravação na academia? Novamente, ela perguntou e a resposta foi... Não! Mas ainda não tinha chegado na humilhação. Isso é questão de divulgação. Não é pra marcar a academia, não é pra falar da academia. Em seguida, fui hoje pra aula experimental. Eu amo que ela entendeu divulgação da maneira como ela quis, né? Porque, na verdade, não é assim... você não pode gravar para divulgar.
Aí ela achou que divulgar era, não vou. Ela fala aqui, ó. Falar da academia, seguir Não a vou falar academia. Ó, Não é pra marcar não é pra marcar a academia, academia. não é pra falar da academia. Em seguida, fui hoje. Ela achou que divulgação era assim, fazer uma publi de graça pra academia. Divulgação nesse sentido quer dizer assim, ó, postar na internet. Se você quiser gravar para acervo próprio, do tipo, eu quero ver minha evolução, não sei o que, etc., é uma coisa. Agora, para postar na internet, a resposta é. Pra divulgação não. Ah, tá. Então eu não vou marcar o arroba da academia, Fala entendi. experimental. Cheguei lá, a primeira coisa que eu pergunto pra a recepcionista, né? Porque eu também fiquei confusa. Fiz, a não divulgação que falaram, né? Que eu falei lá no WhatsApp, se refere a quê? Porque assim, no caso, eu poderia gravar a execução do meu exercício normal pra postar no story de boa, e é isso. Aí ela fez, vou perguntar ao meu gerente, mas acho que não tem problema. Fiz, é isso, porque não divulgação é o quê? Não querem que eu exponha a academia, não querem que eu marque a academia e. Não é isso, não. Mas tudo bem. Suave. Cheguei lá, comecei a gravar, né, minha execução do exercício, mobilidade, e quando pensei que não, chega um moço, ele olha pra mim, olha assim pra câmera, volta lá pra baixo, sobe de novo e aí me aborda de uma forma extremamente grosseira e agressiva. Desculpa perguntar, porque tem que ter o desculpa inicialmente, mas o que é que você tá fazendo? O que é que você tá gravando? Pra que você tá gravando? Aonde você vai postar? Eu me senti extremamente no interrogatório, porque eu não entendi por que tanta abordagem. Eu falei, não. Gente, qual é o interrogatório? Já foi falado pra você 5 vezes que não pode gravar. E aí você vai lá e grava. E aí a pessoa pergunta, você tá postando, tá gravando pra quê? Me desculpa, mas você tá gravando pra quê? Estou me sentindo no interrogatório. Mona? Será? Eu vim fazer uma aula experimental, tô gravando sua execução do exercício, mas execução do exercício pra quê? Pra quem? O que é que você vai fazer com esse conteúdo que eu não tô entendendo? Eu fiz, porque eu sou criadora de conteúdo e eu geralmente posto essas, tipo, os cortes no meu story com musiquinha, e é isso. Ele, mas quem permitiu? Você falou com algum gerente? É estranho, eu vou lá embaixo, foi lá embaixo. Isso, gente, ele simplesmente chegou com um celular assim, ó. Aqui, minha filha, falaram que não podia, você tá vendo isso aqui? Isso na frente de todo mundo, gente. Na frente de todo mundo. Todo mundo olha pra minha cara. Eu segurei o máximo do meu choro, mas no final da conversa, eu acabei chorando porque fiz, porra. Era só. Gente, não tem necessidade disso, entendeu? Desculpa. Não sei como é que foi, né? Que aquela história é você que tá contando a história. Mas desculpa, você pediu, né? Filha, falaram que não podia. Você leu? Não pode. Tá aqui. Eu fiz. Moço, mas isso que eu acabei de falar pra você. Falaram, não divulgação na minha cabeça. E ele não deixava eu falar, gente. Eu tentava falar. Ele fez, tá aqui escrito. Eu só quero que você veja que tá aqui escrito. Eu fiz, eu sei, mas eu achei que não era pra marcar academia. Não era pra falar academia. Eu achei que era sobre isso. Eu fiz, mas eu perguntei a recepcionista. Só que ele fez, mas recepcionista por acaso é gerente? Aí eu, não, mas porra, com quem eu ia saber quem é gerente, gente? Eu ia perguntar a quem. Você ia perguntar a pessoa que você perguntou no início e a pessoa disse não. A única pessoa que tava lá era recepcionista. É minha aula experimental, não sei quem é gerente, não sei quem é fulano, ciclano. Eu só perguntei pra recepcionista porque foi quem me atendeu. Tem uma academia que não bota filmar nada. Você pagando ou não, alunos ou não, você não pode, a não ser que eles permitam pra algo específico. Não é uma academia que é permitida qualquer tipo de filmagem. Não pode. Você não pode. Então, tipo, mesmo eu pagando, sei lá, R$2.000 por mês, se fosse o caso, eu não poderia filmar. Sim, porque não é um estúdio. É uma academia para você fazer exercício. Gente, a real é o seguinte: qualquer academia, a academia que eu vou também tem. Quando você entra na academia, tem um banner gigantesco falando produção de conteúdo na academia. A academia não permite a produção de conteúdo lá. Por quê? Porque isso, primeiro, expõe as pessoas que estão lá. Nem sempre as pessoas estão arrumadas, nem sempre as pessoas estão querendo aparecer no conteúdo. E você dificilmente vai conseguir gravar um conteúdo que só apareça você. Ainda mais em academia. Uma academia mais cara, que a galera ainda mais chata ainda com a imagem. Entendeu? Então, assim, a pessoa não quer aparecer no fundo do seu vídeo sem querer. Essa é a primeira coisa. É óbvio que assim, eu tô ali gravando, posto um stories, posto não sei o quê, tudo certo. Eu acho que, obviamente, que tem um certo limite. Agora, a academia não é um estúdio.
né? Tem academias que vão permitir, tem academias que não vão permitir. Mas a pessoa que está ali gravando, ela vai monopolizar de alguma maneira aquele equipamento, porque ela vai ter a preocupação de mostrar aquilo ali sendo feito da maneira certa, de gravar, de regravar, etc, etc. Vai ter gente passando, pode chutar o negócio, pode atrapalhar a passagem, pode 1 milhão de coisas que acabam gerando um estresse para as pessoas que estão lá apenas para malhar. Então, se você quer um lugar desse, tem lugar que não tem problema de gravar. Agora, tem outros lugares que tem problema. E foi avisado umas 700 vezes que não podia. E pagar a academia não está incluso no pagamento da mensalidade a utilização para isso. Então, você quer gravar, tá tudo certo. Vá para um lugar que tenha a cultura de deixar gravar. Simples assim. Agora, eu acho muito complicado, com todo amor e respeito, eu acho muito complicado você perguntar 5 vezes, dizerem não as 5 vezes, você continuar ali e depois você ficar chocada que vieram te cobrar o fato de já terem dito que não pode e você se sentir mal por causa disso. Aí é foda. É um pouco foda, é meio complicado. E não poderia postar. Acha que parou por aí? Não. Eu tentei explicar tudo isso, ele não deixava eu falar. Ele fez, minha filha, pegou o celular e ampliou a mensagem. Quer que eu leia pra você? Eu vou ler. Olha, veja só. Você perguntou XX coisa, inclusive sobre pergunta, não trabalha. Gente, já tinham perguntado pela segunda vez. Perguntaram no WhatsApp, não sei o que de pergunta, e em nenhum momento eu falei de pergunta. Não falei de pergunta, eu falei que eu trabalhava com. Tá bom, caso queiram meu perfil para analisar algo, só pedir. Vitória, vocês estão interessados em treinar adquirindo um dos planos ou é somente permuta? Isso que eu queria fazer o conteúdo, perguntei se eu podia fazer o conteúdo no WhatsApp, vou botar o print pra vocês verem. E falando só que de permuta, pô, nem falei de permuta, né? Mas eu peguei e falei, não, trabalho. Sim, mas a real é que as pessoas, eles já sabem que muitos influenciadores vão pedir permuta na academia. E lembrando, gente, que ela tava marcando uma aula experimental. Né? Realmente estamos em busca de uma academia aqui pela região. Perguntei sobre a possibilidade, pois ambos trabalhamos com isso. Ué, mas calma aí. Você falou que você não falou de permuta. Você tá botando aqui, ó. Perguntei sobre a possibilidade. A possibilidade de gravação, tá? Ambos trabalhamos com isso. Como temos uma certa frequência de gravação em relação a outras que já treinamos, costumam ficar interessados na parceria. Ué. Entendi. Então parece que foi levantado em algum nível uma parceria aqui. Então deixa a possibilidade. Mas realmente estamos procurando uma que se encaixe com o que buscamos. Talvez já era o lugar de você entender que eles não estão interessados. Porque logo depois ela falou, certo, entendido. A diretoria me retornou que provavelmente não será possível fazer a gravação, que foi a outra mensagem. Isso, se quiserem, ok, mas não é muito intuito, eu realmente quero encontrar uma academia. Ok, e aí do nada o cara solta lá na minha cara como se, tipo assim, olha, se você quer permuta, minha filha, a gente não trabalha com permuta. Dando a entender isso, eu fiz, não, mas não era sobre isso, eu realmente ia pagar a academia, eu estou vindo fazer aula experimental porque eu tô procurando na academia, eu quero treinar na academia, e é isso. Começou a soletrar, eu fiz, olha, moço, veja só, você não precisa. Eu acho que assim, a grosseria não é necessária, mas ao mesmo tempo, lembrando que temos só um lado da história aqui, né? Ela se sentiu profundamente agredida, mas você não sabe exatamente como é que a pessoa falou. Preciso soletrar, eu não sou burra, eu sei o que eu mandei de mensagem, eu sei o que a pessoa me respondeu, porém é isso que eu estou lhe explicando. E também tem outra vírgula, que provavelmente se fosse homem, o cara não ia estar crescendo pra cima dela desse jeito. Sempre bom lembrar isso também. Não divulgação pra eu que trabalho com conteúdo por internet, pra mim é não marcar a academia, é não falar o nome da academia. Eu nunca tinha visto uma academia que não era permitido nem fazer o execução, e ela fez, mas é porque é uma academia privada, uma academia, como é, exclusiva, a gente não expõe nada aqui. Eu fiz, ok, mas como é que eu... Que isso, é pra proteger os outros clientes. E, gente, a real é o seguinte, se uma fizer, vão aparecer uma cabeçada de outras pessoas querendo fazer. Então, não dá pra liberar nem pra uma pessoa. Saber disso com essa resposta, vocês poderiam ter sido mais... Gente, vocês entendem? Porra, quando eu perguntei se era... Eu perguntei na mensagem, vou botar o print. Assim, olha... Não é permitido gravação em academia. Ponto. Acabou ali. Eu ia saber que qualquer tipo de gravação não poderia. Mas divulgação... Mas foi dito. É divulgar a porra da academia, gente. Aí ele não parava de falar. Ele até, tipo assim... outra coisa. Aula experimental. Geralmente aula experimental. O treinador vem aqui, vem ensinar vocês, vem mostrar, vem fazer biopedância. Vocês estão fazendo tudo por conta própria, porque tem treinador. E assim, a gente não trabalha dessa forma. Eu fiz, porra... Eu só
queria fazer uma aula. E o cara basicamente me humilhou na frente de todo mundo que tava lá, de uma coisa que eu não sabia, de uma coisa que não me explicaram direito. E, gente, eles podiam ter dito, ó, a gente não aceita gravação, se puder gravar, guardar a câmera de boa, acabou ali. Ou quando eu perguntei se era proibido filmagem, ele falado, ó, não é permitido qualquer tipo de filmagem, ponto ali, não divulgação. Gente, deixaram... É porque é muito provável... Não, é porque eu acho que você... Ok, vou dar o benefício da dúvida dela entender que divulgação é marcar o arroba da academia. Mas divulgação quer dizer não postar vídeo. Eu entendo que eles não conseguem proibir 100%, porque tem pessoas que precisam gravar para acompanhar, até para muitas vezes mostrar para algum profissional, né, para acompanhar a evolução ali dentro da academia. Então a pessoa grava para isso, mas não é para virar conteúdo, e eu acho que eles deixaram bem claro. Tudo pra eu entender. Eu entendi errado porque não me explicaram direito e ainda fizeram o favor de me humilhar na frente de todo mundo. E foi isso. Eu saí da academia chorando porque infelizmente eu não aguento essas coisas. Queria ser um pouco mais forte, mas não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, porque recentemente eu também saí de uma academia e agora eu recebo essa de graça. Enfim, tô contando isso pra vocês porque eu estou extremamente chateado. Eu acabei de chegar em casa, eu nem quis terminar o treino. Tipo assim, eu não falei nada demais. Até o cara que trabalha lá me pediu desculpa. Falei, pô, desculpa aí qualquer coisa. Realmente foi um pouco desnecessário. Fiz suave. É, isso que é foda também. Eu acho que nada disso justifica falar com... Bem, já fiz esse parênteses, né? Enfim, eu até tava refletindo sobre tudo isso, porque recentemente, desde que eu saí da outra academia, pelo que me falaram, eu fiquei refletindo sobre os meus conteúdos, porque fizeram parecer, gente, que meu conteúdo era tão ruim, ou que eu, sei lá, o que danado, que eu fiquei me questionando sobre mim. Fiquei questionando sobre mim, sobre meus conteúdos, sobre o que eu sou, o que é que eu posto, fiquei me sentindo uma merda. E agora de novo. Só que assim, cara, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa dos outros. E que se for, acho que se eu fosse uma influenciadora de milhões e descobrisse, nossa, estariam super me pedindo desculpa. Mas vai dizer, ai, nossa, uma influenciadora de 400 mil seguidores. Foda-se, entendeu? Vocês acham que se fosse um influenciador... Também não acho que é isso, não. Se fosse uma influenciadora de milhões, provavelmente eles também não iam deixar. Porque essa é a questão. Com certeza nessa academia deve ter influenciadores de milhões que também não podem fazer. Ou provavelmente não tem influenciadores de milhões, porque eles já sabem que lá não pode gravar, então não vão ser influenciadores lá dentro. Só se o conteúdo deles não for de fitness, né? Super foda que não conhecesse do nada, visse lá a influência que tem. Eles falariam dessa forma? Não falariam, gente. Vocês acham que fosse uma pessoa que aparentemente parece ter muito dinheiro, eles falariam desse jeito? Não falaria. Viu minha carinha, viu que, nossa, influenciadora, ou qualquer coisa assim, foda-se. Enfim, tá aqui meu desabafo, foi tudo bem chato. Mas é sobre isso, gente. Vivendo e se fudendo. Chorando tô, mas isso é algo natural meu, porque eu odeio grosseria, eu odeio quando as pessoas são grossas comigo, eu odeio ser grossa com as pessoas, e eu não vi motivo pra nada disso. Primeiro era só falar que não era permitido filmar desde o início, porque eu ia entender, e não me explicar direito. Mas eu digo, ó, não é permitido, desculpa aí qualquer mal entendido, mas se puder, guardar a câmera. E não me intimidar na frente de todo mundo da academia, me vendo chorar, esfregando a sala na minha cara, me fazendo me sentir humilhada na frente de todo mundo. É complicado. Deixa eu ver. Eu fiquei curiosa só pra ver os comentários. A minha custa 75 e quando tiro foto ou me gravo e marco academia ainda me repostam. É outro tipo de academia. Mas, gente, já tinham falado que não podia, que agonia, exatamente, né? Tinham falado que não podia divulgação. É diferente de não pode gravar nada dentro da academia, mas é isso. É porque eu acho que o debate está aqui sendo o que quer dizer a palavra divulgação. Divulgação não é divulgar de fazer publicidade. Divulgar é de transformar aquilo em algo público, né? Mano, R$600 eu quero no mínimo poder gravar, fazer o que eu quiser. Entendo super ela. Ela não ia divulgar academia e outros trataram com falta de educação. Amamos seu conteúdo, continue gravando. Não tem nada a ver com o seu conteúdo, né? Como é que é o nome dela? Vitória. Não tem nada a ver com o seu conteúdo. Tem a ver com a regra da academia. E outra coisa, meu amor, vou te falar uma história. Quanto mais caro você paga nas coisas, menos você pode fazer. Porque quanto mais caro quanto mais você tá num lugar caro, a não ser que seja uma coisa assim completamente, você for trilhardário e comprar lugar. Mas assim, quanto mais você tá numa parada cara, obviamente mais liberdades você tem, mas ao mesmo tempo, mais as pessoas são duras caso você incomode as outras pessoas. Tá? Então, com mais afinco vão tentar manter uma certa ordem, até de coisas que são até questionáveis, entendeu? Então, muito provavelmente, não é bem assim que funciona.
tá? Me pareceu óbvio, casa deles, regra deles. Não há o que contestar, apenas ache uma que se encontre em suas expectativas e vida que segue. É isso. É isso, gente. A proibição só pode acontecer se a empresa tiver código de conduta sendo disponibilizado de imediato. Mas, moça, ela falou exatamente o que pode e o que não pode. Né? Mas é isso, realmente no universo de influenciadores a palavra divulgação acabou virando fazer publicidade, o que não é. Divulgação quer dizer divulgar e tornar público, tá? Aí ela respondeu outras coisas. Esse povo não entende que a academia é pra treinar e ponto. Eu odeio influenciador fitness. Se dependesse de mim, todos eram constrangidos publicamente, humilhados publicamente. E é basicamente o que algumas pessoas estão comentando no meu vídeo. Aí entra naquela grande história que a gente debate tanto nesse canal, que eu tomo tanta porrada, que é: pessoas têm ódio de influenciador porque acham que todos são a mesma coisa, todos são sem noção, todos são isso, todos são aquilo. E aí fica aquela história, as pessoas tratam o influenciador que nem tratam criança, né? A criança é mimada que quer sentar no avião. O que me choca inicialmente é a quantidade de pessoas que odeiam influenciadores, independentemente do contexto do assunto. Bota assim: eu odeio você, então sim, você está errado, eu odeio que você seja criador de conteúdo e eu vou passar pano sim pro cara. Eu peço desculpa pra vocês em nome de toda a galera que cria conteúdo, porque eu sei que existem pessoas sem noção. Isso porque eu, como influenciador, já passei por isso com outros influenciadores, de me olharem estranho, de se acharem superiores, de reclamarem ou acharem ruim porque eu passei na frente da câmera. Vocês acham que só porque eu também sou influenciadora eu não passo por isso? Óbvio que sim. Mas não é porque você já passou por isso que literalmente todo mundo é assim. Aí vamos entrar com realmente o assunto da questão. Não tem problema algum se a academia proíbe gravação, desde que me avisassem, desde que fossem claros. Em nenhum momento me passaram regras nenhuma. Eu, como aluna, como influenciadora, como pessoa que ia fazer aula experimental, que tive a curiosidade e o respeito em querer saber dessas normas para poder respeitar o ambiente. Só perguntei mais uma vez, como duas, como 3 vezes. Primeira vez, gente, o que eles falaram que era não é porque eu realmente ia gravar um conteúdo muito específico, que seria tipo uma série aqui no meu Instagram e no meu TikTok, que seria baseado em academias em São Paulo, e para vocês escolherem. Então sim, eu ia expor a academia, porque mostrar todos os espaços da academia, falar da academia, do sistema e tudo mais. Então sim, era algo bem específico, e é basicamente tipo uma publi, e eles não, a gente é meio que exclusivo, a gente não gosta disso, ok. Segunda vez, já vamos fazer aula experimental, será que tem problema eu gravar só meu treino, execução? Pai falar, para divulgação, não. Gente, divulgação, nós que criamos conteúdos ou que pelo menos trabalhamos com a internet, qualquer pessoa entenderia que divulgação é não marcar academia, não expor o nome da academia, não expor os profissionais. Em nenhum momento deixou claro que não aceitamos qualquer tipo de gravação. Comentaram, mas é porque você é aula experimental, não era aluna. Não, não pode ninguém. A não ser que o gerente disponibilize e permita isso. Falaram que é uma academia exclusiva, que a grande maioria das pessoas que vão pra lá sim já são pessoas que não têm interesse em ser gravados e não gravarem também, então por isso que não existe esse tipo de coisa lá dentro. E se existir, é algo que eles querem publicar algum conteúdo da academia, mas só. Então não, mesmo que eu pagasse, que eles até falaram no final, se sua intenção aqui é gravar conteúdo, não venha, pois não é permitido, e ok. A grande questão é que além de não ter me deixado claro, né, desde o início, e mesmo assim eu fui lá e pela 3ª vez eu perguntei à recepcionista e ela não me deixou uma resposta clara e me deu retorno nenhum, o problema total é abordagem, a falta de respeito, é o constrangimento, é a humilhação pública de coisa que não tinha necessidade. É um erro de comunicação da parte deles, e o mínimo que eu poderia receber como pessoa que estava tendo aula experimental é uma resposta respeitosa. Qual a dificuldade? Desculpa o mal entendido, mas infelizmente a gente realmente não aceita nenhum tipo de gravação. Se você puder parar de gravar, que eu já tinha inclusive parado, não postar esses vídeos, a gente ficaria grave. Acabou, sem papo. Chegou gente com o celular esfregando a minha cara, dizendo, eu vou ler caso você não tenha entendido, sendo grosso, que mais 6, 7 pessoas ao redor, entre alunos e professores, olhando pra mim. Ele não deixava falar, gente, era um cara que tinha em média uns 40 e poucos anos. Eu me senti um pouco inferior ou calada, não sei. Mas era um cara bem mais velho que, tipo assim, não me deixava explicar a situação. Eu fiz, moço, se eu soubesse desde o início, eu jamais teria gravado, eu jamais teria dado início. Eu só não tive uma resposta clara diante de todas as perguntas, porque inclusive desde o início eu falei que eu era influenciadora, e se desde o início ele falou, se você é influenciadora e sua intenção é essa, é melhor não vir. Acabou. Mas vocês entendem que nem a recepcionista sabia que era proibido?
Nem ela sabia. Então, o cara veio até soltando a indireta como se por fato de eu ser influenciador eu gostaria de permuta e não trabalhava com isso, sendo que em nenhum momento eu comentei sobre permuta. Eles induziram essa pergunta depois que eu falei que eu tinha intenção de gravar, como se fosse assim, tá querendo gravar, você tá querendo permuta, minha filha? E não, eu não falei sobre isso, não era meu intuito desde o início, meu intuito era realmente encontrar academia, porque dentro das academias aqui de Moema é uma das mais baratas, por mais ser extremamente cara, era uma das mais baratas. É uma pessoa que trabalha lá dentro, que tava nos acompanhando, me pediu desculpa depois, porque viu que não tinha necessidade. Então, gente, o cara foi extremamente grosseiro, foi rude, me constrangeu na frente de outras pessoas, tinha mais gente ao meu redor, o que foi falta de comunicação de fato da parte deles, assim como também era só ter falado, ó, desculpa, a gente não aceita, acabou. E complementando, para muitos que odeiam pessoas que gravam conteúdo de academia e tudo mais, lamento que vocês tenham passado por experiências ruins, eu só espero que vocês não englobem todo mundo, mas eu falo por mim, porque eu já passei por isso, eu sei que é chato, mas não englobem, gente, também existem pessoas legais nesse meio, pessoas que respeitam as outras pessoas que estão na academia, e acima de tudo, que fazem isso por vocês. Então, por muitas das vezes, gente, o que a gente faz é justamente para ajudar vocês a passar uma dica, uma execução, um exercício, inspirar vocês na nossa evolução, que eu acredito que muitos de vocês até se inspirou em alguém, mas ainda tem coragem de ficar rebaixando o influenciador fitness, sendo que talvez alguém algum dia já te incentivou a alguma coisa. É o meu trabalho, eu trabalho com isso, eu ainda quero me tornar cada vez mais inspiração para as pessoas, porque eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. E é isso, gente, vocês têm que entender que cada vez mais o influenciador está tomando conta, e eu não sei que tipo de sentimento é esse que vocês têm, mas existem influenciadores de vários meios e que no final das contas nos ajudam em muitas coisas. Se não fossem os influenciadores de forma geral, em qualquer contexto que seja, talvez a gente não conhecesse o mundo como a gente conhece, tivesse tanto conhecimento que a gente tem, porque é literalmente isso, influenciar pessoas, consequentemente nos trazendo mais conhecimento diante de alguns assuntos. Todos são legais? Não. Todos respeitam os outros? Não. Sempre vai ter gente que se acha melhor, mais gostosa, mais gostosa, mas não é sobre todo mundo, assim como isso não é uma regra, porque também existem pessoas assim que não necessariamente são influencers. Vocês entenderem que nós influenciadores também passamos por isso, se não for por influenciadores maiores, que sim, já aconteceu comigo também, é por pessoas que têm uma questão financeira super acima e se acham-se superiores porque tem mais dinheiro. Vocês não deveriam olhar o influencer com tanto ódio como vocês olham, porque no final das contas a gente só tá querendo ganhar o nosso com o que a gente pode, tentando influenciar vocês e ajudar vocês, trazendo cada vez mais informação, porque às vezes tem pessoas que não têm condições de pagar um profissional e é por isso que a gente faz isso. É isso, espero que tenha ficado explicadinho. Quem quiser ver o vídeo anterior está lá. Eu estou super de boa já. Academia do prédio, vou fazer um treininho agora. Caso vocês queiram que depois eu grave a academia do prédio, eu gravo direitinho pra vocês. Aqui só ainda não é uma academia necessariamente ideal pra treinar, porque não tem maquinário, é tipo só halter e barra. Mas dá super pra fazer conteúdos e fazer um treininho básico quando for possível. Achei muito fofa essa fala dela sobre criadores. Porque é isso, assim, eu entendo o ranço de criador, porque acabou virando uma história de adolescentes sem noção que ganham muito dinheiro para serem idiotas. E, gente, a pessoa que vai pro Camboja e grava é criador de conteúdo, é influenciador, né? Eu não gosto dessa palavra muito, mas é criador de conteúdo. A pessoa que mostra uma comida do não sei aonde é criador de conteúdo. A pessoa que vai no restaurante que você gostaria de ir, no parque que você gostaria de ir, a pessoa que vai lá e faz um roteiro de viagem que você gostaria de ir, são pessoas que estão trabalhando como criadoras de conteúdo que não merecem ser enxotadas por aí não, tá, gente? E se hoje existe tanto conteúdo sobre absolutamente tudo na internet, é porque tem gente trabalhando e a maioria não ganhando porra nenhuma, tentando viabilizar o trabalho, e são pessoas de todas as idades, pessoas de todos os lugares, que obviamente que a gente vai ter privilégios, etc., mas essa estrutura funciona em qualquer lugar da sociedade, né? Não é só entre criadores de conteúdo. Mas as pessoas acabam extrapolando um pouco e esquecendo que, muito provavelmente, o videozinho engraçado do final de semana que ela ri, o vídeo de curiosidade de como que configura o telefone dela, tudo isso é criador de conteúdo, como essa menina que tá aí produzindo conteúdo para você de graça, na maioria das vezes, e você tá compartilhando, curtindo, seguindo. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa bobeira, né? Vocês nem sabem como é que a garota já estão esculachando, dizendo que porque é criador de conteúdo eu quero que você exploda mesmo. E no final das contas tá lá, consumindo o conteúdo de criadores de conteúdo. Aí aqui ela vai falar sobre os preços das academias. Eu fiz um vídeo contando a experiência ruim que eu tive com a academia, que era mais de R$600 e vocês ficaram abismados com o valor da academia. Gente, São Paulo. A academia mais cara aqui de São Paulo, se eu não me engano, uma das mais caras é em torno de 2.000 e poucos reais. Tá? 2.000, 3.000 reais assim,
Provavelmente deve ter uma mais cara, sim, mas eu acho que uma das mais caras de todas, eu vou até pesquisar aqui. Mal sabe vocês que era mais barata que eu encontrei aqui em Moema. Gente, essa academia tinha valores diferentes de acordo com os horários. Então não era só R$600 a academia. É tipo assim, de manhã era um horário, à tarde era outro horário, à noite era outro horário. E aí, tipo, tinha um horário que era 1.600, tinha outro horário que era 600, e aí ia variando. Mas pra vocês entenderem, gente, eu fui em uma academia que ela era quase R$3.000 por mês. Aí você vai falar, tinha todo um maquinário estilo Ironberg? Não, mas é porque o público é outro e o foco não é, tipo assim, nossa, musculação hiper... E lembrando, né, é isso que ela tá falando, nem sempre a academia ela é cara. As academias são caras exatamente pelo mesmo motivo que você ser do Jockey Club da Lagoa, no Rio de Janeiro, é caro. E aí você vai lá e o clube é um lixo. O clube tá caindo aos pedaços, é uma merda. Só que você paga, primeiro, por uma questão de status, e segundo, pelos contatos que vão ter lá dentro. Hipertrofia, ficar gigante, fisiculturismo, pá, não é. Realmente é uma galera de alto padrão, que tem mais dinheiro, que só quer ter um lifestyle legal, pá, treinar, ficar tranquilo, ter uma vibe de um ambiente bom. É ruim? Não, não é ruim. Pô, olhei pras academias, me apaixonei, falei, pô, moraria aqui, gente. E tem lá dando água de graça, café de graça, whey de graça, tudo de graça. De graça, né? Porque por R$3.000 por mês também, pô, não tem nem como não ser de graça. É de graça que você paga. Inclusive, na grande maioria, tinham quadras de beach tênis. Na verdade, em todas que eu fui, tinha quadra de beach tênis. E sim, foi a parte que mais me pegou, porque eu também super poderia treinar futebol e eu achei incrível a ideia. Mas todas elas, gente, o público-alvo é outro. E eles fazem isso justamente, botam esse preço alto justamente para pessoas que, sei lá... Ó, eu tô vendo aqui, a academia é uma das mais caras, custa R$3.500 no Itaim Bibi. Ela tem, ó, concierge, brinquedoteca, valet coberto, sauna, banheira de crioterapia, banheiro de gelo, né? Também está disponível uma loja de roupas fitness para você pagar, fisioterapia, programação de diversidade. É isso, né, gente? Aí comida é open bar. Gosta de mais exposição que nem nós que criamos conteúdo, ou só porque gosta de gravar mesmo. Não tem essa mesma facilidade de poder pagar, frequentar e aí sim ter uma exposição que na real eles não querem. Porque o foco deles é um público-alvo, que no caso são pessoas que têm mais dinheiro, que quer mais exclusividade, que não quer ser gravado, exposto e tudo mais, e é super compreensível. Porém, geralmente é por isso que os valores são tão altos. Não necessariamente porque eles necessariamente valem tudo aquilo em equipamentos e não sei o que. Sim, uma experiência, a grande maioria são incríveis. Visitei algumas que eu realmente fiquei apaixonada, mas isso aqui, gente, não vai estar dando. Porém, eu entendo o conceito da academia, eu entendo a estratégia, o propósito, tudo mais. A que eu fui visitar era a mais acessível para mim, porque, gente, na academia anterior que eu treinava, só de Uber, que a gente veio fazer as contas depois, eu gastava R$900 de Uber para ir e voltar, porque, né, São Paulo, quem mora aqui sabe que é assim. Aí você vai perguntar, mas você tá morando em Moema, um bairro super caro e não sei o que. Minha principal intenção quando eu vim, né, morar aqui, foi principalmente para ficar do lado de Ibirapuera, para ter uma rotina, né, mais esportes, gravar para vocês. Para você que não sabe, Ibirapuera é o parque... Bem, eu acho difícil alguém não saber o que é o Ibirapuera, mas é o parque aqui onde são as áreas mais caras. O bairro mais caro de São Paulo é do lado do Itaim, que chama Vila Nova Conceição. A Vila Nova Conceição, ela é colada no Ibirapuera. Você às vezes está lá é um apartamento que está na Vila Nova Conceição, ou ali nessa área de Moema, Ibirapuera e tudo mais, são apartamentos que você olha e parece que você está, sei lá... Eu ia dizer que parece que tá na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas aí eu acho um pouco de exagero da minha parte. Mas é linda, é uma parte extremamente arborizada, o parque é muito bonito, gigantesco, e é a parte mais cara de São Paulo, né? Então é óbvio. Moema já é um pouco mais, um pouco mais barato em comparação à Vila Nova Conceição e à área do Ibirapuera. Corrida, e eu não vi nada disso de academia, eu não pesquisei, eu não sabia que era nessa média de valor. No vídeo anterior eu falei faixa etária, né? Quase me atrás, faixa etária, que dá. Gente, releva aí, eu tava nervosa, chorando, eu tava até sem respiração no vídeo, vocês estão falando de uma palavra, pelo amor de Deus. Mas então, foi basicamente isso, e sim, pra surpresa de vocês, existem muitas academias que fogem muito da nossa bolha. E antes que vocês se reclamem, porque você pagaria, gente, eu sou criadora de conteúdo, eu sou influencer, eu trabalho literalmente nessa área. Então sim, eu tenho que investir em uma academia que consiga me dar o retorno do que eu apresento pra vocês. No final das contas, a grande probabilidade é que eu realmente vá treinar na Ironberg, que ainda não foi a minha primeira opção desde o início, porque a Ironberg também não é barata. Então vocês entendem que R$350 da Iron, né, se você fechar o plano anual, mais o Uber que eu gastaria, é um rim
Porém, todavia, já fiz todos os cálculos que talvez funcionem para ir algumas vezes na semana, onde eu vou focar mais em treinar inferior, né? Porque a academia do prédio que vocês viram, né? Pra quem viu o vídeo aqui, é muito boa. Mas se analisarem Não, bem, é enorme só a tem academia do barra prédio. e halter. Então não tem maquinário pra treinar nada, a não ser barra e halter. Então é basicamente isso. É o lugar que eu acho que eu mais me sinto confortável, até porque eu já frequento a Iron 2 vezes na semana, né? Mas tipo assim, não com o intuito necessariamente de treinar, eu vou mais pra gravar. Então é isso, gente. É complicado, mas a realidade é essa. É. E aqui é o quê? Dou feedback? Atualização sobre a academia Atualização. de Alto que me constrangiu aqui em São Paulo. Me mandaram uma mensagem, mas perguntando sobre a minha experiência. Porém, todo mundo... Ah, tá. Deve ter sido aquela mensagem automática. Olá, fulana de tal. Eu sou a fulana da academia. Como foi a sua experiência? viu a situação, então eu não sei, na realidade, com qual foi o intuito. Eu recebi essa mensagem aqui. Oi, Vitória, boa tarde, tudo bem? Passando pra... Ô, meu amor, foi só porque ele chegou para todas as pessoas lá da lista de que fizeram aula. Isso aqui é o pós-venda. Pós-venda não, né? Não é pós-venda ainda porque não vendeu. Mas isso aqui ele tá querendo fechar para ver se você gostou para fechar. Passando pra saber sobre o seu feedback. É que nem a minha... É que nem a minha avó, cara. Minha avó, ela já tá... Ela gosta de receber mensagens, né? Minha avó tem 80 e poucos anos. E aí ela às vezes fica assim: gente, a farmácia não sai do meu pé. Me manda mensagem o dia inteiro. É quando você vai ver a notificação do telefone. Olá, dona fulana. Olha, o não sei o que tá saindo de 20 por 15 reais. Ela não para de me mandar mensagem à farmácia querendo que eu volte lá. Que inferno. Do treino ontem aqui na... Não vou falar o nome da academia, me conta um pouquinho sobre o que vocês não acharam. Lembrando que vieram com essa mensagem depois que eu já tinha postado o vídeo. Então, assim, eu não sei se viram o vídeo e mandaram Acho essa que não mensagem viram, mano. pra tentar conversar algo, só queriam feedback mesmo. Ou se quem mandou mensagem não soube do rolê que aconteceu. Mas eu não sei o que responder, porque a realidade, como eu falei pra vocês... Ou eu não sei se vocês prestaram atenção na situação, não foi um funcionário da academia simples que falou aquilo comigo. Quem foi o grosseiro, pelo Deve que ser provavelmente chefe da pessoa que mandou mensagem. eu notei, foi o sócio barra dono barra alguma coisa. Nossa, pior. Puta que... Os funcionários foram os queridos. É por isso que então, foi com certeza, grosso. a pessoa que tá falando também deve ser a mesma menina que me atendeu, recepcionista, que era uma querida. E assim, na realidade eu não sei qual é o intuito, mas eu não sei se eu respondo também, porque eu queria muito dar o feedback e dizer pra eles assim, gente, na próxima vez, sejam um pouquinho mais educados. Priorizem passar as informações desde o início, falar que não pode X ou Y coisa. Se tiver alguma dúvida ou alguma contradição, tentem ser educados a falar sobre o assunto. E não pegar o celular e sair na cara aqui, ô, o retardador. A questão é, respondo ou não respondo? E o que eu respondo? Lembrando que a pessoa provavelmente que tá mandando mensagem não foi a pessoa que, né, diretamente me feriu. Então, assim, tem que ter cuidado do que eu vou falar. Eu tô apavorada. No final de tudo, ela recebeu e dá uma mensagem. Gente, é isso. Nossa, eu queria... Meu sonho era ser cara de pau de simplesmente... a pessoa falar que não pode e eu continuar forçando a barra. Mas é isso. Até a próxima.